dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, juntamente com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos deu o exemplo, possa superabundar em nossas vidas, nos fazendo prosperar em tudo, mas, sobretudo, prosperar no conhecimento e na graça do nosso Deus maravilhoso. Amados, hoje, quarta-feira, nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição desta semana, a lição em que nós estamos tratando sobre a fé que vem antes da circuncisão, a fé que vem antes da lei natural da carne, né? Que é o que Paulo está abordando aqui, justamente para fazer com que o povo judeu que estavam se convertendo ao cristianismo dentro da igreja cristã em Roma, não trouxesse para dentro da igreja os costumes. Paulo até chama isso de antigos rudimentos, né? Onde eles exaltavam tanto a lei do costume, a lei da carne, a hereditariedade por ser filho, né, de Israel, de Abraão e tal. Eles faziam de uma forma em que eles se tornavam justos, eram justos por causa disso. É como se a carne deles fosse um privilégio que Deus deu a ele na carne, e aí eles podiam pecar, e por ele ser filho de Abraão, o Senhor iria fazer vista grossa quando eles pecassem, como se um filho de Abraão, descendente de Abraão, cometesse um pecado de assassinato, ou de roubo, ou de adultério, e aí o Senhor olhava para ele assim, né? Como quem diz assim, não foi tão grave não esse pecado, esse meu filho é muito bom, ele não foi tão grave não. Aí o gentio, que não conhecia a palavra de Deus, né, cometia os mesmos 3 pecados, mas contra esse Deus iria castigar com muita raiva, porque Deus era um Deus parcial. Olha só, que terrível, né? Com esse testemunho, com essa pregação, com essa exaltação do costume deles, eles estavam desonrando a Deus, né? Como é hoje a igreja do mesmo jeito. Tem muita gente desonrando a Deus porque ele acha que é crente, pode viver aí uma vida pecando, fazendo coisa errada. É pior do que o gentio, é pior do que o ímpio, né? Porque tem a palavra na mão e tem a obrigação de ler e guardá-la. Pois bem, dando prosseguimento aqui a esta lição, hoje, quarta-feira, né, mostrando claramente que ontem, mesmo diante da falta de esperança, diz que Abraão creu, num cenário que não tinha esperança, ele viveu na esperança, né? Mesmo sem nenhuma vitalidade, já aos 100 anos de idade, o Senhor lhe deu um filho de presente, que foi Isaac, né? Olha que maravilha é essa revelação. E hoje, na 7ª pergunta, temos aqui a seguinte pergunta, né? O seguinte questionamento. O que fez de Abraão um vencedor? Foi a sua carne? Foi porque Deus colocou ali um poder na sua carne? É isso? Até porque isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum, né? Só foi uma invenção do homem. O que fez Abraão vencedor? Foi a carne dele, o DNA. A Bíblia diz que Deus procurou um homem bonito, alto, forte, o homem mais saudável lá do meio lá de Babilônia, de Ur dos Caldeus, lá na região da Babilônia. E foi assim que a Bíblia diz? Não. Então veja só o que Paulo vai dizer aqui em Romanos 4:20. Mesmo assim, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Veja aqui, Paulo está dizendo que Abraão não deu glória a Deus porque abriu a boca na igreja e gritou, glória a Deus, como alguns fazem, né? Glória se dá a Deus não é somente abrindo a boca e gritando, não. Dar glórias a Deus na Bíblia toda tem a ver com as suas ações, com o seu caráter. Tem a ver com o espírito, não tem a ver com a carne, boca, língua, não. Se você abrir a boca, usar a sua língua para dar uma glória a Deus, porque vem de algo sincero, de um testemunho santo, correto, verdadeiro, aí sim.
Essa glória Deus recebe, essa glória é uma glória que realmente tem efeito. Mas um crente que fica gritando nas igrejas, glória a Deus, até irracionalmente, sem saber nem o que está dizendo, né? Como nós vemos aí, em algumas pessoas completamente desavisadas, né? O pregador está pregando e diz, o Satanás vai fazer não sei o que com você, glória a Deus. Ou seja, é algo assim meio que tornou-se algo assim completamente absurdo, né? Porque a igreja que aí está tem formado crentes irracionais. Quando a Bíblia inteira está chamando crentes no espírito, espírito racional, espírito inteligência, espírito, né, consciência do que se faz, do que se deve fazer, né? E é isso que o Senhor chama Abraão, né? Abraão era muito consciente, as palavras de Deus eram muito claras na sua cabeça, ele não mudou, tem que sair daquela terra, tem que buscar uma terra, e Abraão nunca esqueceu disso, por 25 anos fez isso, foi chamado aos 75, e aos 99, ali aos 100 anos de idade, né, ele teve ali o cumprimento da promessa do filho, de receber o filho. E mais algum tempo depois, 17, 18, não sei, a Bíblia não diz exatamente, então vamos colocar aqui 18 anos. Se foi 18 anos, Abraão tinha 118 anos de idade, quando o Senhor disse, mata teu filho para mim, oferece ele sacrifício para mim, né? Ou seja, 25 mais 18, 35, 43 anos depois, o homem passa pelo grande teste, depois do chamado. É perseverar muito tempo, né? Uma vida inteira aí. Veja que maravilha. Mesmo assim, a Bíblia diz, mesmo assim o quê? O que é que o texto anterior diz? Mesmo assim, com 100 anos de idade, não podia mais ter filho, não tinha mais vitalidade, isso é o que Paulo está dizendo. Não tinha mais vitalidade do homem viril, do homem hétero, do homem que tem condição de fazer um filho numa mulher. Ele não tinha mais esse tipo de vitalidade, né? Sem vitalidade, né? Diz o texto anterior, o versículo 19, estamos aqui no versículo 20 agora. Mesmo assim, sem vitalidade, Abraão não duvidou e nem foi incrédulo. Ele continuou acreditando naquela promessa que o Senhor havia feito para ele há 25 anos atrás. Você vai ser pai de uma grande multidão. Ele continuou firme acreditando naquela fala, olha que coisa linda, né? Acreditou na promessa de Deus. E aí, por acreditar nesta promessa, ele foi fortalecido na fé. Ah, mas Abraão estava sendo enfraquecido na carne, porque quanto mais ele adiantava em idade, mais a carne dele ficava fraquinha, vai envelhecendo. Pois é a velha dicotomia. Carne forte, espírito fraco. Carne fraca, espírito forte. E aí o Senhor maravilhosamente usa Abraão, apesar de velhinho, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e aí a beleza aí, ó, Abraão foi fortalecido na fé e deu glória a Deus por causa da sua fé. Isso é maravilhoso, isso é um estímulo a cada um de nós. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento importante, que diz assim, o que a fé trouxe ao coração de Abraão para que ele pudesse esperar pela promessa? O que a fé trouxe ao seu coração? Vamos perguntar aqui ao verso de Romanos, capítulo 4, versículo 21. Estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A pergunta é, como Abraão estava plenamente convencido de que Deus era poderoso o suficiente para lhe dar filhos e ele ser o pai de uma grande nação, mas tão grande, tão numerosa como as estrelas do céu? Por que Abraão estava convencido disso? Como é que alguém pode estar convencido de alguém que faz uma promessa? Deus não disse data. Ele disse, olha, Abraão, daqui a 1 ano você vai começar a ser pai. E a sua mulher não vai ter de 12 filhos, não, vai ter de trigêmeos logo. Então, assim, em pouco tempo você vai ser pai de 30 meninos. Deus não disse isso. Deus disse, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Só disse isso, não disse quando. Já imaginou? E isso é o que é fé. Porque a fé frágil, né? A fé frágil que nós vemos aqui
nos pseudo-crentes de hoje, eles chegam na igreja, os crentes de hoje, né? Os crentes de hoje é uma vergonha. Eles chegam na igreja e dizem assim, só saio daqui quando a bênção chegar. É como se eles colocassem uma espada no pescoço de Deus, e assim, eu não estou disposto a esperar, eu não tenho a paciência de Abraão, eu não tenho a fé de Abraão, eu não sou filho da fé de Abraão, eu sou filho mundano, eu sou da carne, eu sou impaciente, eu só saio daqui quando a bênção chegar, só saio... Tem um monte de crente assim, e tem gente achando isso bonito, achando que isso é moda, dando um testemunho claro, contrário à Bíblia, fazendo vergonha, não estão dando glória a Deus. Fazendo isso, eles estão tirando a glória de Deus. Por que o povo faz isso? E acha bonito. Tem muita gente fazendo isso agora na igreja, bonito. O povo acha que aquilo é fé. Por que eles fazem isso? Né? Porque justamente não tem o conhecimento da palavra, não tem discernimento espiritual. Lê a palavra, lê, mas não entende nada. Abraão, não. Abraão era muito claro. O Senhor me fez uma promessa e eu vou viver por causa dessa promessa. O texto é claro quando diz que Abraão estava plenamente convencido de que Deus era poderoso o suficiente para fazer o que ele havia dito. Convencido por quê? O que é que havia convencido Abraão? 25 anos de espera, isso não é motivo para convencimento, isso é motivo para desconfiança. Como é que alguém me promete uma coisa e demora 25 anos para me atender? Isso é a forma como pensa o homem carnal. É ou não é? Se nós formos sinceros, a gente vai responder, porque 25 anos para muita gente é uma vida inteira e não tem que estar disposto a esperar 25 anos, não. 25 anos é uma vida de trabalho, você já está se preparando para se aposentar. E aí Abraão esperou. Por que Abraão... A pergunta que vem à minha mente, que não quer calar, quais são os argumentos que fizeram com que Abraão se convencesse de que Deus era suficientemente poderoso para atender, para cumprir com a palavra que ele havia dado a Abraão. Por que Abraão foi convencido? Quais são? Porque convencimento você tem que ter argumentos para convencer. Por exemplo, na caminhada com Abraão pelo deserto, o Senhor falou assim, olha, vem cá, vou fazer um milagrezinho aqui para tu demonstrar aqui, está vendo aqui? Essa árvore seca, estéril aqui, está morta já, vou fazer ela nascer agora. Pronto. Não tem nenhuma passagem bíblica dizendo isso, né? Então, Abraão foi se convencendo, principalmente porque ele ouviu a voz de Deus e passou a acreditar a partir dali. E a partir dali ele falou assim, eu não quero mais saber deste mundo, vou começar a abandonar até a minha pátria, onde eu moro aqui, e vou sair errante. E eles deixou uma área muito rica, aquela região ali da Caldeia, né? Onde praticamente banhado pelo rio Eufrates, e um pouco mais à frente, assim, o rio Tigre, né? Um pouco lá, ou seja, uma região muito rica de rios ali, num deserto difícil, mas uma região que tinha aquele rio ali, e o povo vivia, né, com aquela riqueza, aquela segurança ali, e ele sai dali e se embrenha pelos desertos, sem água, né, com rebanho, porque Abraão sempre foi pastor, pastoreou animais, né, a vida inteira fazendo isso, escolheu uma vida de sacrifício, de incerteza, como um nômade, rodando por tudo que é canto, sendo ameaçado pelos reinos poderosos como o Egito, como Abimeleque e outras cidades e lugares que ele passava, onde tinham reis ali, e vivia 24 horas sob ameaça, e Deus era quem o mantinha diante de tanto perigo. E aí Abraão é muito claro, diante de todo esse cenário, para entender, ele estava convencido, se eu passei por onde passei, se eu estou vivo aqui, o Senhor me livrando até do rei do Egito, que ia se deitar com a minha esposa, porque eu não tive a coragem de dizer que ela era minha esposa. E o Senhor ali dobrou, até o faraó, o rei do Egito, ele dobrou, né? Ali para mostrar que o Senhor estava comigo o tempo todo, entre aspas, em pequenas coisas, em pequenos milagres, né? Pequenos, né? Segundo a visão, quando a gente compara com outros milagres bíblicos, mas não tem nada de pequeno. Para Abraão foram grandes experiências. Aquele que tem fé e que vive de promessa, as menores experiências vão construindo um castelo fortificado de fé e de esperança. E foi isso que aconteceu com Abraão, né? Conta muito
cada experiência que nós passamos nesta vida, quando o Senhor está nos conduzindo, e a gente percebe a mão dele conduzindo nas pequenas coisas, nas médias e nas grandes. O Senhor vai conduzindo, mostrando que ele é Deus, que ele está cuidando da gente, que ele está conduzindo os nossos passos em segurança, para que cada uma das suas promessas se cumpra em nossa vida. Assim como Abraão fez isso e foi chamado de justo, nós só seremos justos se fizermos da mesma forma que Abraão. Vivermos desta fé. Nós só seremos justificados, lavados, embranquecidos no sangue de Cristo, se nós tivermos esta fé, vivermos com base nestas promessas, não é nas promessas dos homens, que estão nos púlpitos gritando, venha para a igreja, que lá vai estar um pastor não sei de onde, ele tem o poder da cura, venha para cá porque ele vai restaurar teu casamento, vai recuperar a tua empresa que está em concordata, que está em falência, venha para cá hoje à noite, venda a sua casa, traga uma oferta de 10 mil, 20 mil, 30 mil, traga para... Não é assim não, isso é promessas de homens. Isso não gera fé, isso gera cobiça, isso gera comércio. A fé da Bíblia é outra. Então nós, assim como Abraão, podemos escolher a fé da Bíblia, a verdadeira fé, a fé genuína, a fé que vai justificar o homem, não a fé, uma suposta fé que ao invés de justificar vai condenar. A fé de Mamon, a fé em que o homem busca os interesses desta vida, deste mundo passageiro.